Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Oremos, irmãos. Pai bendito, nós te agradecemos por mais uma porção da tua palavra que é lida aqui, Senhor, neste culto. Te agradecemos pela oportunidade de fazer uma reflexão a respeito desta passagem, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos conduza à tua palavra e que nós possamos aplicá-la em nosso coração e que possamos, ó Deus, nos submeter diante da mesma. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vocês se lembram, desde quarta-feira passada, nós iniciamos esse assunto que é uma das questões doutrinárias de Paulo nesta carta. Existem várias questões teológicas que Paulo aproveita para ensinar a esses crentes. A doutrina da nova aliança é uma das doutrinas primárias ou importantíssima na teologia do apóstolo Paulo. E por mais que seja importante, essa teologia, ela não é ensinada nas outras cartas. Parece-nos que Paulo não se atém em ensiná-la nas outras cartas. Você não vê isso em Romanos, você não vê isso em Tessalonicenses. Nessas outras cartas, Paulo vai trabalhar outros assuntos, outras questões doutrinárias. Já aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai trabalhar a doutrina da nova aliança, ou a doutrina da reconciliação de Deus para com o homem. Nós trabalhamos aqui algumas expressões na quarta-feira passada, e eu quero continuar esse mesmo assunto, já que nós paramos quarta-feira passada no versículo 11, e esse parágrafo ainda continua batendo nesta mesma tecla e ensinando este mesmo assunto. Por que eu digo isso? Porque que eu tenho uma certeza de que o versículo 12 está trabalhando o mesmo assunto que os versículos anteriores. Pelo simples fato de que o versículo 12 começa com a palavra portanto. E a palavra portanto traz a ideia de ligação daquilo que veio anteriormente. É aquilo que um assunto que eu venho abordando, venho trazendo a ideia, venho iluminando as pessoas, conversando sobre aquele assunto, e então eu digo, portanto, faça assim, assim e assim. Essa palavrinha, portanto, liga os dois parágrafos, liga os versículos anteriores com os versículos posteriores que virão.
Baseado nisso, nós devemos fazer as seguintes observações aqui nesse versículo, no versículo 12. Leiam comigo, por favor. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. A primeira palavra do versículo que liga o parágrafo anterior com o parágrafo posterior, eu já tenho dito, é a palavra portanto. Aqui Paulo leva adiante as instruções que ele vinha dando sobre as diferenças das duas alianças, do versículo 7 ao versículo 13. Leiamos comigo o versículo 7 ao 13. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio como tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior glória será a glória do que permanece. Ou seja, Paulo, no versículo 12, vai continuar trazendo a ideia da separação entre a antiga aliança e a nova aliança. O que aprendemos quarta-feira passada? Que a primeira aliança foi escrita onde? Em tábuas de pedras. E que a segunda aliança foi escrita onde? Em tábuas de carne. Duas diferenças. A primeira escrita em pedra. A segunda escrita, imprimida no coração daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A primeira aliança é um ministério de morte. Ela trazia morte às pessoas que não podiam cumpri-la. A segunda aliança é um ministério do Espírito Santo. Ao invés de trazer morte, traz vida. A primeira aliança é um ministério de condenação. A segunda aliança é um ministério de justiça. A justiça de Deus foi revelada através do seu Filho Jesus Cristo. O que mais? A primeira aliança é aquilo que desvanece. Deus deu, mas ao passar do tempo ela foi feita para desvanecer e findar-se em alguém, que aí a Bíblia vai dizer que é Jesus Cristo. A segunda aliança, ela não desvanece, ela não se finda, ela permanece até quando esse sacerdote viver. E quem é o sacerdote da segunda aliança? Jesus Cristo. E ele não morre mais. Como não morre mais, essa aliança dura para sempre. Essa é a ideia que Paulo vem trabalhando no versículo 7 ao versículo 11. Baseado nisso, ele diz no versículo 12: portanto, visto que temos tal esperança, que esperança? Esperança de que a aliança que agora nós estamos enxertados nela, ela não se finda, ela não perece, ela é um ministério do Espírito, ela está escrita no nosso coração, ela é um ministério de justiça, ela não se acaba. É essa esperança que Paulo está dizendo. Nós temos essa esperança, e como temos essa esperança, nós temos muita confiança. Em algumas outras traduções vai dizer ousadia. Temos muita ousadia. Por que Paulo trabalha com essa palavra aqui? Fazendo o contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. O que Paulo está querendo dizer é que nenhum temor ele tem de que a nova aliança, no qual ele era ministro, algum dia será substituída por outra. Essa é a confiança que Paulo tem. Essa é a ousadia que está em seu coração. Paulo podia ser ousado porque ministrava sobre as provisões de uma aliança
que não irá se acabar, mas ele ministrava sobre as provisões de uma aliança que sempre permanecerá. Por que isso é importante, irmãos? Por que isso é importante? E por que é importante para nós? Porque o sacerdote que agora nós temos é um sacerdote eterno. E a aliança a qual nós estamos embutida é uma aliança eterna que não mais se findará, não mais se acabará. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 8, versículo 1, por favor. Olha o que diz a palavra de Deus. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, num verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifício, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhes foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Veja aí, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Olha para cá. As promessas que eram dadas na antiga aliança eram promessas de levar o povo para uma terra que mana leite e mel. As promessas da segunda aliança promessas que nós seremos levados agora para a terra espiritual. As promessas são muito mais superiores do que aquelas anteriores. Versículo ainda 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando trarei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha o que diz o versículo 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou o quê? Antiquada a primeira. O que é antiquada, irmão? Vocês sabem o que é antiquada? Velha, né? Caduca. Então, chamando nova esta aliança a qual nós estamos, ele tornou antiquada a primeira, velha a primeira. E o que se tornou antiquado e envelhecido estará a ponto de quê? Desaparecer.
Por quê? Porque a antiga aliança era baseada nas cerimônias sacerdotais dos sumos sacerdotes, que levantavam-se, oficializavam por um certo período. Como todo homem, esse sacerdote morria. E quando esse sacerdote morria, havia um certo frisson no coração das pessoas em saber qual seria o sumo sacerdote que iria representar eles agora. Mas agora, nós que estamos embutidos na nova aliança, não temos mais esse temor, não temos mais esse medo de estarmos por um momento sequer sem um sacerdote. Por um minuto sequer sem um sacerdote. Todos os homens precisam de um sacerdote. Nós precisamos de um sacerdote. E os israelitas sabiam muito bem disso. E é um perigo quando alguém está sem sacerdote. E por que Paulo diz que agora ele tem ousadia, tem plena confiança? Porque ele sabe que a partir do ministério de Jesus, essa nova aliança está baseada em um sacerdote que não morre mais, que não perece mais, em um sacerdote que, segundo Hebreus, ele está à direita de Deus o Pai, e ele intercede por nós, e ele ora por nós. Veja o que Jesus Cristo faz à direita de Deus por nós. 1 João, capítulo 2, veja comigo. Olha só, por que Paulo diz com toda a confiança? Essa nova aliança me traz confiança, me traz ousadia. Olha o que esse sumo sacerdote faz no versículo 1 do capítulo 2 de 1 João. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos quem? Um intercessor. Junto a quem? Junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ou seja, temos um sacerdote, temos alguém que não morre mais, que sempre quando precisamos, o ideal é que não pequemos, mas se nós pecarmos, não se preocupe, porque junto a Deus Pai, vocês têm um sacerdote para sempre, que intercede por vocês. E a melhor coisa que acalenta o meu coração é saber de uma coisa, irmãos. De quê? Jesus Cristo uma vez disse: Pai, graças te dou, porque o Senhor escuta todas as minhas orações. Jesus Cristo disse em João capítulo 11, que não há uma sequer oração que ele faça que o Pai não escute. E a realidade é que todas as orações que Jesus faz estão em conformidade com a vontade da divindade. Ou seja, não há a mínima possibilidade de agora eu ser destruído, arrancado das mãos do Pai, das mãos do Filho, das mãos do Espírito, já que Ele intercede por mim. Você vê a diferença das duas alianças. Você vê o texto quando diz: agora temos ousadia, temos confiança, não ficamos mais temerosos se um sacerdote morre e fica um momento sem sacerdote para interceder por nós e nós ficamos na iminência de ser destruído pela ira de Deus. Não temos mais esse perigo, não corremos mais esse perigo. Nosso sumo sacerdote está para sempre à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Por isso que a gente tem ousadia. Por isso que a gente vive a nossa vida cristã com firmeza, com alegria. Algumas vezes a gente se entristece, fica magoado pelos pecados que a gente comete, por entristecer o Espírito Santo, mas logo o Espírito Santo nos convence desse pecado, e a gente dobra os nossos joelhos, pede perdão ao Senhor, e aí a gente se levanta confiadamente, se levanta alegremente, porque o sumo sacerdote que a gente tem não morreu, vive, que intercede por nós e apresenta diante de Deus Pai o seu sacrifício que foi feito por nós. Que coisa linda, irmãos,
Que realidade linda que Paulo está apresentando a respeito dessa nova aliança aqui nesse texto. Vamos para mais adiante. O que eu frisei para vocês no versículo 12 foi a palavra portanto e a palavra com muita ousadia. Então, grife aí, se vocês puderem, notem na Bíblia de vocês essas duas palavras. Portanto, dá a ideia de que Paulo vem trabalhando a respeito das diferenças que ele veio encontrando entre a antiga aliança e a nova aliança. E quando ele imprime a palavra com muita confiança, com muita ousadia, é porque agora ele diz: o nosso sumo sacerdote não morre mais. E agora nós temos plena confiança de nos apresentar diante de Deus Pai, sem a mínima possibilidade de não ter o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Agora a gente vai para o versículo 14, bom? Vamos no versículo 14, pular o versículo 13, vamos ler o versículo 13, tá bom? Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. 14. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada, porque é somente em Cristo que ela é removida. Duas coisas cedidas no versículo 14 e no versículo 15, muito importante aqui. Venha comigo no contexto, porque Paulo está trabalhando um texto do Antigo Testamento, certo? O que Paulo está escrevendo aqui é trazendo a mentalidade dos crentes de Corinto para o que aconteceu no Antigo Testamento. Na leitura oficial, nós lemos Êxodo capítulo 34, que é aquele episódio que Moisés desce do monte e passa 40 dias e 40 noites em cima do monte conversando com Deus, e Deus dando a sua lei para Moisés e para o seu povo. E quando Moisés desce do monte, seu rosto está brilhando, e o povo não consegue fixar no rosto de Moisés, e Moisés tem que colocar um véu para conversar com o povo. Toda vez que Moisés vem conversar com o povo, ele tem que colocar um véu. Quando Moisés volta para conversar com Deus, ele tira o véu. E assim é a vida de Moisés. É interessante isso, que Paulo está trabalhando isso, essa ideia de quando Moisés foi receber as tábuas da primeira aliança, ele diz: essa aliança foi gloriosa, tal gloriosa, que o rosto de Moisés ficou resplandecente. Mas olha o que essa aliança causou. Olhe o que trouxe ao coração do povo. Versículo 14. Nos traz a ideia de um embotamento dos sentidos. Leiamos ainda o versículo 14. Na verdade, a mente deles se fechou. Vá comigo aqui, irmãos, para aquela ideia. Moisés em cima do monte, recebendo as tábuas da aliança, seus 35 dias, e o povo lá embaixo dizendo que Moisés tinha morrido. Vocês se lembram o que o povo faz? Todos eles se reúnem ao redor de Arão e diz: Moisés morreu. Façamos um bezerro de ouro para que nos prostremos diante dele e ele nos leve de volta para o Egito. A Bíblia diz que eles pegam o ouro do povo e eles começam a esculpir um bezerro. E a Bíblia nos conta que eles começam a fazer farra, a se prostituir, a idolatrar esse bezerro de ouro. Aí Moisés vem descendo do monte. É interessante como Deus diz para Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo já se corrompeu. Interessante aí. Moisés desce do monte com as duas tábuas. Eu imagino o rosto de Moisés brilhando, e o povo agora temeroso, o povo estava com medo da glória que vinha de cima do monte ao encontro deles. Com certeza eles tinham a ideia de que eles seriam destruídos por causa da sua idolatria. Isso é muito interessante. Eles, ao invés de se arrepender, irmãos, ao invés de eles se prostrarem e dizer: Moisés, nós pecamos contra o Senhor. Moisés, nós quebramos a aliança,
Nós nos prostramos diante do bezerro de ouro. Nós criamos uma divindade para nós. Se eles fizessem isso, irmãos, eles teriam sido aceitos. Mas não foi isso que eles fizeram. Pelo contrário, eles se insurgiram contra Moisés. E a Bíblia diz que Moisés comete um desatino. Moisés quebra as 2 tábuas da aliança no bezerro de ouro. E a Bíblia nos conta que Moisés manda pisar o bezerro de ouro, e fica pó, e joga na boca do povo. Agora vocês têm que engolir. Interessante, né? Moisés pisa o bezerro de ouro todo, e faz com que o povo engula a sua idolatria. Depois a terra se abre, e engole todos os idólatras. Eles não se arrependeram. Eles não se curvaram diante da realidade do Senhor nosso Deus. O que Paulo está trazendo aqui nessa carta? Depois de anos posterior, Paulo está dizendo: a semelhança do povo que estava embaixo do monte, que se prostituiu, que não se arrependeu dos seus pecados, os judeus do meu tempo também ouvem o evangelho, e sua mente está fechada. Eles não entendem que a glória de Deus foi resplandecida na imagem do seu Filho Jesus Cristo, que aquele homem que estava conosco era o próprio Deus em pessoa. Eles não entendem, suas mentes ficaram fechadas, eles crucificaram o Rei da Glória. É isso que Paulo está trazendo. O mesmo sentimento que habitou num povo ao pé do monte, lá na antiga aliança, Paulo está dizendo, nós estamos agora na nova aliança, e esse mesmo sentimento está pairando na mente dos judeus. Os judeus não entendem que a lei se findou. Sua mente está fechada. Os judeus continuavam indo à sinagoga, eles continuavam lendo o Antigo Testamento, porém não discerniram a mensagem central do Antigo Testamento. E por que eles não discerniram? Simples. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vai lá. 2 Coríntios 4 e 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória que é a imagem de Deus. Por que os judeus da nossa época não entendem o Evangelho? Por que o véu está sobre o seu rosto? Simples, porque o Deus dessa era cegou os seus entendimentos. E aí a gente vai aplicar para cá, aplicar para nós. Por que o Evangelho é pregado noite e dia? Nunca o Evangelho foi tão pregado, irmão. Se abre a televisão, lá tem mensagem. Se liga o rádio, lá tem mensagem. Qualquer canal, a internet, lá tem mensagem. Um simples clicar no seu computador, você vai, quero ouvir uma mensagem a respeito do Evangelho, lá tem mensagem. Bíblia está espalhada em quase todos os idiomas. E por que as pessoas não se convertem? Por que elas vêm à igreja, por exemplo, assistem os cultos, e normalmente a gente parece que não vê transformação na vida daquelas mesmas pessoas que vêm à igreja? Por quê? Qual a razão disso? Seus entendimentos estão simplesmente embotados. Eles não conseguem ver um palmo à frente do seu nariz. Eles não conseguem ver o abismo onde eles estão indo. O Deus desta era cegou o entendimento deles. A gente hoje vê cada coisa que a gente fica dizendo assim, meu Deus, em que mundo eu estou? Cada coisa horrível, a inutilidade em que o homem se meteu. O que era belo agora estão chamando de feio, o que era feio agora estão chamando de belo. O que era bom agora estão chamando de ruim, o que era ruim agora estão chamando de bom. Há um embotamento na mente das pessoas. E eles não conseguem enxergar nada, ver nada. A semelhança dos judeus ao pé do monte, a semelhança dos judeus contemporâneos de Paulo, somos nós.
É a nossa geração que vive o mesmo dilema, vive as mesmas coisas. Prega-se o evangelho na igreja. 60 pessoas ouvem o mesmo evangelho, 20 ou 30. Seus olhos são abertos e eles enxergam a verdade do evangelho e passam a viver uma vida que agrade a Deus. O restante não. Continuam vivendo, indo à igreja, como judeus, indo na sinagoga, prestando seus cultos, como se nada tivesse acontecido. Judeus. Suas mentes estão embotadas, cegas. E só há uma coisa que pode trazer luz: o Espírito Santo, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer em João 14, João 15, João 16, que ele deveria ir, porque ao ir, ele iria enviar um indivíduo chamado Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele tem uma função. Ele diz, quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Essa é a obra do Espírito Santo. Quem é que convence o homem? O Espírito Santo. Quem é que traz luz ao homem a respeito do juízo? O Espírito Santo. Quem é que traz consciência ao homem a respeito da justiça de Cristo? O Espírito Santo. Quem é que traz consciência ao homem a respeito do pecado e condenação? O Espírito Santo. É Ele quem faz isso. É por isso que nós dobramos os nossos joelhos incansavelmente e dizemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo transforme o coração dos indivíduos para que eles enxerguem a luz da Tua palavra. É através do Espírito Santo, irmãos. Se vocês têm pessoas na sua casa que ainda seus olhos não foram abertos, dobre os seus joelhos. Peça a quem pode ajudar: o Espírito Santo. A antiga aliança, por causa do temor das pessoas e do coração endurecido delas, seus olhos ficaram embotados. E ainda hoje as pessoas vivem debaixo da antiga aliança, com seus olhos embotados, sem enxergar a verdade do Evangelho. Interessante como a religiosidade é algo que está entrelaçada no coração do ser humano, e eles não conseguem enxergar de jeito nenhum. Mas vamos para o versículo 15, para a gente continuar a mensagem. Olha o que diz o versículo 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Toda a lei e os profetas apontavam para alguém. Veja, Lucas capítulo 24. Abra comigo Lucas, o terceiro evangelho. Lucas 24, versículo 25. Lucas 24 e 25. Diz assim: Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. O que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Aí versículo 27. E começando por Moisés. Aqui o Lucas quer falar de quem? Do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá, a lei que foi escrita por Moisés. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito de quem? Dele quem? De Cristo, em todas as escrituras do Antigo Testamento falavam de quem? Apontavam para quem? Para Cristo. Para Cristo. E os judeus não entenderam isso. Cristo veio. E a realidade é que era para eles terem dito, chegou.
Todo o nosso Antigo Testamento, toda a lei, todos os profetas falam a respeito dele. Nós estamos diante dele. E os judeus não viram isso. É interessante que no ministério de Jesus, cego viu isso. Vocês lembram? Bartimeu, cego. O que Bartimeu dizia antes de enxergar? Jesus, filho de Davi, tem miséria. Um cego enxergou espiritualmente o que os fariseus não enxergaram. Os fariseus não recebiam Jesus como filho de Davi. E Bartimeu, cego fisicamente, seus olhos antes tinham sido abertos espiritualmente. É interessante isso. O fim da lei, irmãos, é Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 1. Leia comigo. Romanos 10 e 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus. Qual é a justiça que vem de Deus? Quem é a justiça que vem de Deus, irmãos? Cristo. E o que os judeus fizeram? Ignoraram a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Olha o que Paulo está dizendo. Os judeus não entenderam que tudo que o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, todos os textos, todos os profetas, toda a lei, toda a Torá, apontavam para alguém, apontavam para Cristo. E quando Cristo tivesse chegado, o fim chegaria, o fim da lei se supriria em Cristo Jesus. E eles não entenderam isso, porque o véu estava sobre os seus corações. E glória a Deus por isso, né, irmãos? Porque João capítulo 1, versículo 11 vai dizer que Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas aí então, nós entramos nessa brecha aí, né? Vocês se lembram quando a mulher Ciro-fenícia foi até Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia da minha filhinha, que está horrivelmente endemoniada. E Jesus continua caminhando e não dá trela para ela, e ela continua gritando. Aí os discípulos dizem assim: Senhor, despede logo essa mulher que fica gritando. E Jesus disse: não é lícito tirar o pão dos filhinhos e dar aos cachorrinhos. Aí o que ela diz? Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aquela mulher era gentílica, tinha nada a ver com os judeus. Aí a partir dali a Bíblia vai dizer que Jesus começa a ministrar em terras gentílicas. Nós entramos aí, irmãos. Jesus veio para os seus judeus, mas os seus não o recebeu. Aí versículo 12 entra: mas todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus pela cegueira dos judeus. Glória a Deus pela cegueira dos judeus. Paulo está dizendo que quando os judeus estão lendo as palavras da antiga aliança, há um véu sobre o coração deles. O véu teve a mesma função, tanto no dia de Moisés, como no dia de Paulo. Pois o véu bloqueava a glória do pacto que Deus havia feito com o seu povo. O que Moisés está dizendo aqui? Os judeus continuam indo para a sinagoga, a lei continua sendo lida, mas eles não entendem. Escute, os católicos continuam indo para a igreja, a Bíblia é lida lá, irmão, sim ou não? Mas eles entendem? Não. Não entende. Por que não entende? Porque há um véu sobre os seus corações que o impede de ler. O véu aqui, querido, é o símbolo de corações endurecidos, que não quer se curvar diante da palavra de Deus. Ninguém vai à Escritura sem ter um coração amolecido. Escute, todos nós,
Qualquer um de nós, se formos a Bíblia primariamente com o coração endurecido, não querendo se curvar diante dela, ela simplesmente não terá efeito para as nossas vidas. É por isso que ao ler a Bíblia, uma das primeiras coisas que a gente tem que dizer: Senhor, abre meus olhos, Senhor, para entender a Tua palavra. Senhor, que o meu coração seja submisso à Sua palavra, que ao ler a Tua palavra, eu simplesmente me submeta a ela, querendo obedecê-la, e não simplesmente por lê-la, que eu coloque de lado os meus achismos e comece a fazer o que o Senhor quer para a minha vida. Véu aqui simboliza dureza de coração. E o que é que nós podemos aplicar hoje? Ainda hoje, o Evangelho é pregado e as pessoas habitualmente se recusam a reconhecerem que são pecadores e a reconhecer que Deus é santo e que elas devem se arrepender. Ainda hoje, dentro da igreja, culto após culto, o Evangelho é pregado, as pessoas ouvem e parece que tem um véu. É interessante, elas até choram, coisa assim, impressiona, mas um véu que impede, que não deixa ela desfrutar da luz que o Evangelho nos dá. Oremos para que esse véu seja arrancado. Versículo 16 e 17. Vocês estão compreendendo, amém? Vamos lá. 16 e 17. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Perceba aí. O ímpio vive com um véu sobre o seu rosto e ele não consegue entender. Ele até acha bonito. Eu acho tão bonito as músicas do crente. É tão bonito. Principalmente aquela que fala de vitória. Acho tão bonito. Eu acho tão bonito aquele andar daquele crente. Eu acho tão isso aqui. Mas ele não quer para si. Não almeja para si. Essa é a história do ímpio. O ímpio é dessa forma. E a Bíblia vai nos dizer aqui que quando alguém se converte, rapidamente esse véu, ele é arrancado, esse véu é retirado. Pela conversão, irmãos, as escamas caem dos olhos. O véu é removido do coração. É interessante que um ímpio, lendo João 3,16, é uma coisa. E alguém cujo véu foi arrancado, lendo João 3,16, é outra completamente diferente. Outra completamente diferente. Escute, quando o ímpio está lendo João 3,16, simplesmente ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas preste atenção, quando o véu é arrancado dos olhos do indivíduo, ele diz: sou eu sou esse pecador. Eu sou esse indivíduo cuja lei de Deus exige que eu seja condenado. Eu sou esse indivíduo que mereço o inferno. Mas graças a Deus que Ele enviou seu Filho para morrer por mim. E Ele se alegra nisso. Duas coisas completamente diferentes. O véu é retirado e ele começa a enxergar quando a conversão acontece na vida do indivíduo. A luz da verdade penetra nas trevas. E agora há liberdade. Não há mais morte, mas agora há vida. O que eu acho impressionante, irmãos, é que em Efésios capítulo 2, versículo 3, a Bíblia vai dizer que antes nós éramos filhos da ira. Mas quando alguém é regenerado, é convertido, o status quo, o estado dessa pessoa muda. Antes filhos da ira, agora é filho de Deus. Interessante isso, irmãos. Fomos adotados. Muda o estado da pessoa. Por quê? Porque agora houve conversão. O véu foi retirado.
E vocês se lembram, por exemplo, da história de Paulo, irmãos? Atos capítulo 9 conta muito bem disso, que Paulo saiu da sua cidade de Jerusalém, respirando ameaça contra o povo de Deus. Ele queria matar os crentes, ele queria estraçalhar os crentes. O coração dele estava emputrecido, e Paulo conhecia o Antigo Testamento de cor e salteado. Paulo conhecia a lei de cor e salteado. Paulo era um fariseu sendo preparado para ser rabi. E Paulo tem vontade de estraçalhar os crentes, os que serviam a Cristo. Mas no meio da estrada, Deus aparece, Jesus Cristo aparece para ele e diz: Paulo, por que você me persegue? Ele diz: quem? Aí ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo, duro é para ti recalcitrar, brigar contra mim, eu já te prendi. Paulo, vai até a rua direita, assim, 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 que lá vai ter um homem chamado Ananias, e ele vai ao encontro de Ananias. Ananias ora por eles, as escamas dos seus olhos caem, e a Bíblia diz que depois dali ele passa 14 anos na Arábia, reciclando tudo. Paulo está com sua mente completamente embutecida da lei, da antiga aliança, e ele passa 14 anos, antes de começar a pregar o evangelho, ele passa 14 anos, reciclando tudo o que ele tinha aprendido, e agora tendo um novo óculos, uma nova visão. Agora ele não enxergava o Antigo Testamento como os judeus da sua época enxergavam. Agora ele começou a ver que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, e somente Cristo. E é interessante, irmãos, como o testemunho vai dizer, em Gálatas diz isso, como as pessoas começaram a falar de Paulo na cidade, que aquele que antes perseguia os cristãos, agora ele está sendo perseguido. O perseguidor passou a ser perseguido. Continuemos aí no texto. Quando é, irmãos, que o véu é removido? Quando nós nos convertemos. Aliás, essa frase é muito feia. Nós nos convertemos. Nós não nos convertemos. Cristo nos converte. Cristo abre os nossos olhos. E eu quero ver o versículo 17 com vocês, porque é muito importante para essa congregação e para muitas outras. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Interessante esse versículo, porque a velha aliança traz o quê? Escravidão. A velha aliança diz assim: faça isso, faça isso, faça isso. Mas ela não dá poder para fazer. Como o indivíduo não faz, ele é escravizado. Mas a nova aliança produz o quê? Liberdade. A velha aliança gera o medo. A nova aliança produz ousadia, porque agora temos Cristo Jesus como sumo sacerdote. A velha aliança nos leva a pôr máscara. Moisés tinha que colocar véu para impedir que o povo visse a glória de Deus. Na nova aliança, as máscaras são removidas e nós somos de fato quem nós somos: filhos do Deus Altíssimo. A liberdade da lei, concretizada pela presença vivificadora do Espírito Santo, abrange a libertação de algumas coisas. Por que que Paulo utiliza aqui no versículo 17 que a lei do Espírito traz liberdade? Veja aí, vamos para Romanos capítulo 6, versículo 6. Olha só, Romanos 6 e 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Escute, na nova lei, nós não somos mais escravos do pecado. Antes, éramos escravos do pecado, fazíamos o que o pecado queria. Na nova lei, não existe mais essa história de dizer assim: pastor, eu sou fraquinho, a carne é fraca, por isso que eu caio. Não existe isso não, irmãos. Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não nos domina mais. Nós fomos livres desse império. Estamos livres desse Senhor.
Versículo 21 do capítulo 6 ainda. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem levam à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Na lei do Espírito, nós não estamos mais escravizados ao pecado. Na nova aliança, nós não estamos mais debaixo da morte eterna. Estamos agora na vida eterna. Na nova aliança, nós agora não temos mais condenação. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz: onde há o Espírito, aí há liberdade. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade por quê? Porque não sou mais escravos do pecado. Liberdade por quê? Porque não sou mais escravo da morte. Liberdade por quê? Porque não há mais condenação sobre a minha vida. Sou livre por causa disso. Agora eu quero contar uma coisa para vocês. Por que esse versículo é interessante? Porque ele tem sido tão mal interpretado, irmãos. Tadinho dele. Esse versículo tem sido tão mal visto, tão mal interpretado. Esse versículo tem sido usado muitas vezes fora do seu contexto, de tudo isso que eu acabei de falar, para justificar todo tipo de excessos no culto na igreja, dizendo que temos a liberdade do Espírito para fazermos no culto o que achamos melhor. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muitas vezes. As pessoas dizem: não, onde há o Espírito, se o Espírito está aí, eu tenho liberdade para pular, para dançar, para gritar, para fazer o que eu quiser, porque o Espírito está em mim, e onde há o Espírito, há liberdade. O texto não está dizendo isso, irmãos. O texto está dizendo que onde há o Espírito, há liberdade. Em que sentido? Eu não sou mais escravos do pecado, eu não sou mais escravos da antiga lei, eu não estou mais debaixo de condenação, eu não estou mais no império da morte, agora eu estou debaixo da nova aliança, agora eu tenho um novo sumo sacerdote que vive para sempre, eu estou livre daquela antiga lei. É isso. Mas as pessoas querem usar esse versículo para dizer absurdos. Isso é um engano. Pois a liberdade que o Espírito nos dá não é para torcermos as Escrituras, mas é uma liberdade para vivermos vitoriosamente sobre o pecado. A liberdade que o Espírito nos dá não é para fazer bagunça no culto. A liberdade que o Espírito nos dá é para vencermos o poder do pecado. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Não somos mais escravos do pecado. Na nova aliança, segundo Romanos 4 e 6, já não há mais memória do pecado. Na nova aliança, segundo Romanos 8 e 15, o Espírito nos diz que nós somos filhos de Deus. Na nova aliança, segundo Romanos 8 e 38, versículo 3 ao 4, as exigências da lei estão plenamente satisfeitas em nós. Veja que versículo espetacular, irmãos. Romanos 8, versículo 3 ao 4. Olha só. Portanto, aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou quem? O pecado. Aonde? Na carne. Na carne de quem? Deus condenou o pecado na carne de quem? De Jesus. Não foi na minha. Foi de Jesus. Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em quem? Em nós, que não vivemos mais segundo a carne,
mas vivemos agora segundo quem? O Espírito de Deus. Isso é liberdade. Liberdade é isso. É viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Quem vive segundo a carne está debaixo da lei. Escute, não há 3 tipos de pessoas. As pessoas costumaram a dividir. Existe o ímpio, existe o crente que é carnal e existe o crente. Existe isso na Bíblia. Existe o ímpio e existe o crente. Existe o indivíduo que é espiritual e existe o indivíduo que é carnal. Mas pastor, aquele crente que está dentro da igreja, carnal. E não é espiritual? Não, é carnal. Só existem esses 2 tipos de pessoas, irmãos. Quer ver? Versículo 5 do capítulo 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. E quem é que está debaixo da morte? Quem vive debaixo da lei. Seus olhos estão vendados. Então a mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se não habita, vocês estão na carne. Encerro dizendo que todos nós fomos regenerados, só que existe algo chamado na nossa vida de santidade progressiva. E o versículo 18 vai falar sobre isso. Aí veja o que diz o versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Primeira coisa, todos nós. Não há um só regenerado, não há uma só pessoa que está debaixo da lei de Cristo, que não está sendo transformado pela operação do Espírito Santo. Isso é tão interessante, irmãos, porque na antiga aliança, quem é que subiu ao monte? Moisés. Quem foi que desceu com o rosto resplandecente? Moisés. Na nova aliança, nós não precisamos de um Moisés para subir ao monte. Na nova aliança, segundo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, todos nós somos o quê? Sacerdotes de Cristo. Que coisa linda! Hebreus capítulo 10, eu não vou me furtar de dizer isso para vocês. Hebreus 10, versículo 19, leia comigo, Hebreus 10 e 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu. Hoje, na nova aliança, todos nós temos um caminho aberto para entrar na presença de Deus Pai. Isso é interessante, muito interessante. E o que eu acho mais interessante ainda é que na antiga aliança, Moisés precisou subir ao monte. Na nova aliança, você não precisa ir para o monte de Sabiaguaba. Você não precisa ir para o monte da Barra do Ceará. Não, pastor, mas o monte é melhor que já está perto de Deus. Não tem monte. Deus é Espírito. E foi que Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não em Jerusalém.
não no monte em Gerizim, mas em qualquer lugar. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote, além de Jesus. Nós somos sacerdotes. Nós entramos na presença de Deus a hora que nós quisermos, o momento que nós quisermos. Nós temos acesso, liberdade para falar com Ele. Na antiga aliança não, precisava de um homem para mediar vocês e eu também. Na nova não, todos nós temos acesso diante de Deus. Por isso às vezes a irmã liga para mim e diz: pastor, ore por mim, pastor, que eu estou com dor de cabeça. Eu digo: irmã, ore aí. Ore aí, irmã. Não, pastor, mas a sua oração tem mais poder. Tem não, irmão, a sua oração também tem. Às vezes as pessoas não entenderam ainda o Evangelho. Você, irmãos, tem liberdade. Você não precisa ir para um monte para poder falar com Deus. Vá para um monte de joelho, né? Na sua cama, no seu quarto. Não estou desabonando um dia desse qualquer pessoa ir para esses lugares, não. Mas a ideia de que Deus está em um lugar específico, ela está errada. Porque na nova aliança, Deus saiu de dentro do Santo dos Santos. Não está mais lá. Lembre-se disso. Na antiga aliança, o lugar que Deus estava era na arca. Mas na nova aliança, o véu se rasgou. Deus saiu de lá de dentro. E agora veio habitar onde? Dentro do coração de todos aqueles que creem em Jesus. Você é crente? O Espírito Santo habita em você. Deus habita em você. Isso é nova aliança. Coisa linda, coisa tremenda. E o que eu acho melhor é que Paulo vai dizer assim: vocês são transformados de glória em glória. Vocês foram convertidos pelo Espírito Santo, mas tenham isso em mente: o Espírito Santo está trabalhando em vocês, fazendo com que vocês sejam transformados à imagem de Cristo. Essa é a ideia. Deus deu presentes ao seu Filho, e a cada dia que se passa, irmãos, nós nos santificamos cada vez mais. O Espírito Santo nos santifica cada vez mais. Nós ficamos cada dia mais parecidos com Jesus. Isso é que é interessante. Chegar na sua casa, você dê uma meditada e fique com seus olhos fixos nesse versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quem é a glória do Senhor, irmãos? Jesus. Então, se você disser assim: mas pastor, eu nunca vi a glória do Senhor. Eu nunca vi a glória do Senhor. Jesus Cristo disse para um rapaz chamado Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse o quê? Se você vê o Pai, se você vê a mim, você vê o... Se nós quisermos ver a glória do Senhor estampada na face de Jesus Cristo, a gente tem que ir para onde? Para onde? Quem é que fala de Jesus? O Antigo Testamento aponta para Jesus. E o Novo Testamento diz o quê? Confirma que o Antigo Testamento é verdade a respeito de Jesus. Se você quer ver a glória de Jesus, vá para o monte de letra da Bíblia. Aí você vê a glória do Senhor Jesus. Fechemos os olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque estamos embutidos na nova aliança. Esta realidade que é tão tremenda, Senhor, que muitas das vezes nós não aplicamos às nossas vidas, não compreendemos, mas nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos escolheu e nos enxertou na nova aliança. Nossos olhos não estão mais vendados, nossos corações têm neles escrito a Tua lei. Somos o Teu povo, o Senhor é o nosso Deus. Estamos, ó Deus, no caminho onde temos livre acesso à presença do Senhor. Temos ousadia e confiança, porque temos a certeza de que o nosso sumo sacerdote não morre mais e sempre intercede por nós. Ó Deus, com bastante alegria, te damos graças
por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra, nos guarda de todo o mal. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.